Eu sou Ivan Lima e, como sempre, é um prazer estar aqui com você. Agora, infelizmente, eu imagino que você esteja um pouco apreensivo. Afinal, os últimos dias foram de muita tensão, não é mesmo? A guerra na Ucrânia, que começou há aproximadamente pouco mais de uma semana, trouxe consigo várias questões que muitos de nós nunca nem sequer havíamos considerado. Por exemplo, você já se perguntou o que acontecerá se o Brasil se envolver em um conflito? Seremos obrigados a lutar? E o que acontece se eu não atender aos chamados das Forças Armadas? Vamos descobrir? Para entender melhor esse assunto, obviamente, precisamos entender como funcionam as leis sobre guerra no Brasil. Caso você não saiba, o nosso país não é muito conhecido como uma nação em que as guerras e conflitos estiveram muito próximos da própria construção de nossa história. Porém, quando analisamos a própria história do Brasil, percebemos também que isso não é tão verdade assim. Desde a independência do Brasil como colônia de Portugal, que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, nosso país se envolveu em 10 grandes conflitos, incluindo a Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, a última guerra em que o Brasil teve parte foi já há um bom tempo, em 1965. Naquele ano, ocorreu a invasão da República Dominicana, um conflito iniciado pelos Estados Unidos, no qual as Forças Armadas Brasileiras fizeram parte. Desde então, os soldados brasileiros não estiveram presentes em nenhum outro conflito pelo mundo. Bom, que bom, não? Bom, afinal, ninguém quer realmente a guerra. No entanto, infelizmente, nós sabemos que ela acontece. Então, antes de chegar às pessoas que seriam convocadas para qualquer possível conflito, vamos falar especificamente de como funciona a questão da guerra no Brasil. A palavra guerra, por sinal, aparece 20 vezes em nossa Constituição. E a partir dessas menções, são definidos os parâmetros que ditam sobre nossas leis em relação a qualquer conflito. A primeira coisa sobre esses parâmetros, algo que pode parecer até meio óbvio, é que os municípios e os estados não têm nenhum poder em relação a isso. Afinal, o Exército, ou seja, as Forças Armadas, são comandadas pelo governo federal. E por isso, apenas essa área do poder em nosso país tem a capacidade de declarar guerra a alguma outra nação. Preste atenção, hein? Além disso, felizmente, não basta apenas o presidente em exercício decidir por algum motivo que deseja entrar em um conflito armado com algum outro país. O atual mandatário teria que fazer uma requisição formal, que seria enviada ao Congresso Nacional, que analisaria o conjunto da proposta e decidiria se o país entraria em guerra ou não. Agora, voltando à questão principal, e caso isso aconteça, e se por algum motivo o Brasil entrar realmente em guerra, quem vai ser convocado? Como você deve saber, principalmente se for um rapaz, o alistamento militar é obrigatório para todos os cidadãos brasileiros do sexo masculino a partir dos 18 anos. A grande maioria desses jovens que se alistam acabam não prestando serviço militar, que geralmente dura 12 meses. No entanto, caso não sejam escolhidos pelo Exército, esses rapazes irão para a reserva, como é conhecido o cadastro de homens que serão convocados caso exista a necessidade. Isso nos leva à primeira parte da nossa resposta. Em resumo, se você for homem e tiver uma idade acima de 18 anos, sim, existe a possibilidade de você ser convocado caso exista uma guerra. No entanto, vamos dar uma olhada mais ampla e, ao mesmo tempo, mais específica sobre o assunto. Atualmente, o Exército Brasileiro conta com mais de 300 mil homens na ativa. Isso é um dado bem importante, já que a possibilidade de ser convocado está muito ligada exatamente à necessidade de soldados. Por tabela, essa necessidade por força humana estaria ligada ao tamanho do conflito em que nós nos envolvemos. Vamos supor, bem hipoteticamente, que o Brasil entre em uma guerra com o Equador, uma força militar muito mais fraca que a nossa. Nesse caso, é pouco provável que seja necessário mais do que o contingente atual de soldados para combater o nosso pequeno vizinho. Agora, vamos aumentar bastante o nível de nossa hipótese e supor que a guerra da Ucrânia, que começou há poucas semanas, escale rapidamente
e se transforme na tão temida Terceira Guerra Mundial. Nesse caso, muito provavelmente, principalmente se o Brasil escolhesse um lado, muitos de nós teríamos que lutar nessa guerra. Quando eu falo muitos de nós, também me refiro a mulheres, já que sim, a nossa Constituição deixa uma brecha para que, em caso de necessidade, as pessoas do sexo feminino também precisem combater. Ou seja, em outras palavras, no caso de um grande conflito, qualquer cidadão civil pode ser convocado a se juntar aos esforços de guerra. Uma expectativa assustadora, não é mesmo? Existem, obviamente, algumas exceções. Por exemplo, um caso muito famoso é o do filho único. Não basta exatamente ser apenas uma pessoa sem irmãos para escapar dos conflitos. Para isso acontecer, esse filho único deve possuir pai ou mãe que sejam deficientes e que precisem da companhia desse filho ou filha para serem cuidados. Existem outros casos em que o alistamento e o serviço militar são dispensados, ou melhor dizendo, proibidos. É o caso de condenados por crimes dolosos, ou seja, pessoas que tiveram a intenção de praticar algum ato ilícito. Isso também, se você for pensar, é um tanto quanto óbvio. Afinal, ninguém deveria ensinar a um criminoso como operar armas. Concorda ou não? Bom, há ainda mais um grupo de pessoas que fica livre de servir imediatamente à guerra, mas que ainda poderá ser chamado em caso de necessidade. Estou falando dos eclesiásticos, ou seja, os padres e os pastores que comandam igrejas. Vale lembrar ainda que dentro desses grupos, muitos religiosos levam a sério questões relacionadas à paz. Em outras palavras, muitas religiões levam a sério os mandamentos que dizem que as pessoas não deveriam guerrear. Mesmo para esses grupos, conforme nossa própria legislação, essa crença não os salvaria de ter que entrar nos esforços de guerra. Isso porque, embora realmente essas pessoas ganhem o privilégio de não precisar entrar nos frontes de batalha, os eclesiásticos, como são chamados na lei, teriam que somar em outros campos, atuando como enfermeiros ou até mesmo trabalhando na produção de coisas relacionadas à guerra. Acho que eu nem preciso comentar sobre os próprios deficientes físicos, não é? Afinal, não seria nada humano enviar portadores de deficiência grave para o combate. Enfim, depois dessa última exceção, você agora já conhece todas as ressalvas que fazem uma pessoa ser liberada do serviço militar. Como pode ter percebido, essa é uma questão bem rígida. Na verdade, é tão rígida que, caso você não saiba, dentro desses tópicos estão os únicos casos em que a pena de morte é permitida no Brasil. Aqui em nosso país, a pena capital é permitida apenas em tempos de guerra. E os crimes que levam até a pena mais pesada de todas estão relacionados a cenas de combate. A lista de coisas que podem fazer um combatente receber a pena de morte é extensa. No entanto, são coisas bem, como poderemos dizer, óbvias. Como, por exemplo, no caso de traição. Se em meio a um conflito o soldado acabar traindo a nossa pátria, agindo contra os nossos soldados, ele será condenado à pena capital. Outro caso é o de abandono ou a fuga intencional do combate. Até mesmo rebelar-se contra a hierarquia militar pode te levar à forca. Para finalizar, existem alguns outros crimes que, em tempos de guerra, também podem te levar a receber a pena máxima. Um exemplo disso é caso o Brasil invada algum outro país e os nossos soldados cometam algum tipo de genocídio ou crime desnecessário com a população e até mesmo com os soldados dessa outra nação, esses combatentes também deverão ser condenados à pena capital. E para finalizar por hoje, deixa eu te contar uma curiosidade sobre alguns soldados que, ao contrário do que você pode pensar, não eram obrigados a executarem sua missão. Estou falando dos kamikazes, os pilotos japoneses suicidas que arremessavam seus próprios aviões contra embarcações americanas. Muita gente pode achar que esses pilotos eram obrigados a fazerem isso, mas não era bem assim, não. Na verdade, mais ou menos. Existia um recrutamento oficial para a missão, só de ida
e até mesmo um formulário oficial por meio do qual o soldado confirmava estar de acordo com a loucura que ele estava prestes a fazer. No entanto, conforme os historiadores, ainda que eles tivessem escolha, bem entre aspas, havia uma certa pressão nos quartéis, vinda do alto escalão do exército e também da própria cultura japonesa, que glorifica a morte de várias maneiras. Agora, diz aqui pra gente, e pode falar a verdade, viu? Não tem problema. Você acha justo que as pessoas sejam convocadas para a guerra? Afinal, em muitas das vezes, as pessoas nem sequer concordam com os motivos pelos quais acabam morrendo. Então, conta pra gente a sua opinião aqui embaixo. Beleza? Eu fico por aqui, mas volto logo logo. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!